Oi minhas gatas, tudo bom por aí? É isso mesmo que vocês estão a perceber. Sou portuguesa, mas apaixonada pelo Brasil, pela cultura brasileira, pelos brasileiros e decidi fazer esta compilação. Fiquem desse lado, podem já dizer a brasileireza, porque é a brasileireza. A portuguesa que nasceu em Portugal, mas que transformou o Brasil como sua pátria madrinha. Temos aqui então a compilação de 50 situações mais à mão em Portugal. Eu pessoalmente sigo todo e qualquer youtuber em Portugal brasileiro, que temos muitos. Sou apaixonada por conhecer a forma de ver o nosso país, o mundo, etc. E aqui queria deixar um pequeno parênteses, o que eu penso que os brasileiros chegam e criam circuitos só entre eles. Expandam-se, liguem-se, conectem-se a portugueses, a realidades de Portugal, que porventura vai ser favorável uma vez que estão neste país. Já compartilhei convosco que é voltar a ir ao Brasil. Esperamos apenas que esta situação amenize, mas sem mais delongas, minhas queridas, tenho aqui a nota que fiz. Vi imensas opiniões, ouvi imensos brasileiros e brasileiras e aqui tenho para vocês uma grande compilação daquilo que tenho ouvido os brasileiros falar mais repetidamente, mais vezes, que valorizam em Portugal. Vamos então aos pontos. Ponto número 1. Foi dito por muitos que a loja do cidadão é realmente algo extraordinário, que eles apaixonaram. Realmente a loja do cidadão é algo que traz conforto. Eu diria que é um centro comercial que, em vez de ter lojas, tem entidades que possamos resolver os nossos problemas, ou seja, tem finanças, tem bancos para tratar do passaporte, tratar do cartão de identificação, está tudo no mesmo espaço e isso facilita muito. Foi uma das situações mencionadas e vamos à número 2. A número 2 vamos falar que é o consumismo e o que muitos falaram e achei curioso e concordei, porque uma vez que já vivi também no Brasil, senti isso lá. Aqui as pessoas não se preocupam tanto em trocar de carro todo ano, usar marcas. Claro que há muita gente que usa marcas, mas não para afirmar, olha, estou com marca A ou marca B. Compraram porque gostaram e é um pouco assim. Que os brasileiros que cá estão sentem que o português não tem essa necessidade de comprar coisas de altíssimo valor ou de marca para transmitir ao outro, eu tenho, eu posso. É isso que vi em vários relatos dos brasileiros que cá estão. Terceiro ponto, qualidade de vida, foi referido por muitíssimos brasileiros. Em relação a isso, referiam-se de sermos um país pequeno, de haver uma grande facilidade de se dirigirem para qualquer parte. Todos eles relatam é que num final de semana podem ir ao Porto, no outro podem ir a Coimbra, podem ir à praia, portanto é tudo muito perto. Isto foi relatado por muitos que cá estão. Vamos ao próximo, que é poder de compra. São imensos os brasileiros, nossos irmãos queridos que cá estão, a referirem precisamente que o poder de compra cá em Portugal dá a possibilidade a que as pessoas possam comprar no supermercado, possam comprar o que necessitam e que possam conquistar sonhos, comprar coisas que no Brasil não teriam acesso. É muito bom saber que os brasileiros que cá estão valorizam essa situação. A número 5 é relatada por todos, mas por todos mesmo, que é a segurança do país, de poderem andar com o celular, como vocês falam, na rua, saírem à noite sem problemas, deixarem o carro aberto. Realmente Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Quanto à segurança, inevitavelmente, não há dúvidas, é um país seguro. O facto de poderem, inclusivamente, porque temos muitos parques, ter as crianças a brincar tranquilamente nos parques, nas praias, para os brasileiros que cá estão, é fonte de realização. Portugal é um país muito seguro. Vamos à próxima, segregação social. Falado por vários que aqui não há aquela separação que nós no Brasil sentimos. E um deles até dava um exemplo que pode chegar um cara com um Porsche a um café e estar lá outro que nem carro tem. As pessoas interagem, dão bom dia, conversam se for oportuno e não há aquela separação que se torna tão óbvia no Brasil através da cultura do vosso país. Isso não é tão normal suceder. E alguns dos brasileiros de facto apontam como uma situação que valorizam bastante. Na próxima vamos falar de trânsito. Alguns manifestaram o seu fascínio pela forma educada como
o cidadão português se orienta no trânsito. Uns até referiam que acham bonitinho, como vocês falam, no trânsito está a ver duas filhas que vão entrar no mesmo sítio, que um carro entra, o outro entra, o outro entra, alternadamente. Foi realmente falado por vários. Outra situação, as passadeiras são sagradas. Alguns referiam até que no começo até se sentiam constrangidos porque aproximavam-se da passadeira, ainda não tinham manifestado diretamente ao carro que iriam atravessar e o carro já parava de imediato e dava passagem. Aqui isso é realmente um hábito, a lei está prevista também para que assim seja e alguns dos brasileiros anotaram isso como algo que gostam muito em Portugal. Vamos ao número 8. Coisas que encontram cá muito baratas e que tornam mais fácil e mais simples a vida do seu dia-a-dia, o seu consumo. Por exemplo, a questão de comprar um carro, se é possível comprar um carro, por exemplo, de 500 euros, sim, é possível. Alguns até questionavam qual é a situação no Brasil que com um mês de ordenado conseguem comprar um carro. Isso não existe e aqui de facto é possível, naturalmente não é um 0 km, mas carros bons e carros que as pessoas adquirem para a primeira fase da sua vida, da sua estadia por cá. A próxima situação, várias vezes relatada por brasileiros que cá estão, são as praias. Falaram o facto de serem próximo, que muitas pessoas que no Brasil tinham que andar 4 horas para estar numa praia, aqui às vezes em 5 minutos têm acesso à praia e a beleza das praias de serem paradisíacas. Alguns referem da temperatura da água não ser tão agradável. Para outros isso é superável. Beleza, o fascínio das praias portuguesas. A água uma vez está muito verde, transparente, outra azul. Décima situação, muitas vezes relatada pelos brasileiros que cá estão. Diversidade de línguas, de raças, de culturas. Penso que todos sabem que Portugal recebe imenso turismo de todo o mundo, da Europa muitíssimo mais. Os brasileiros acham interessante poderem se cruzar com muitas pessoas de outras culturas, acham interessante estar na praia e estar a ouvir deste lado francês, deste lado italiano, daquele lado alemão, estar nas ruas, nas lojas, o mesmo a suceder. Isso foi uma coisa que várias vezes foi manifestado pelos nossos queridos irmãos que cá vivem e por isso está aqui na nossa listagem. E o próximo é a beleza do país, a beleza que alcança também uma beleza histórica. Sabemos que somos um país antigo com ampla história. Os portugueses naturalmente sentem muito orgulho na sua história. Nossos irmãos brasileiros que cá estão várias vezes referiram. Uma das coisas que gostavam muito é a história do país e a beleza, os castelos, os lugares históricos, tudo isso. Mais uma das coisas que quem cá está tem várias vezes referido que chamou a sua atenção. E a número 12 refere-se em relação às escolas e ao ensino. De facto, são imensos brasileiros que cá estão que referenciam a sua admiração pela estruturação do ensino, pelos equipamentos, pelas escolas e acho que qualquer brasileiro que chegue cá, uma vez que nós conhecemos também um bocadinho da realidade brasileira, vai sentir essa admiração, porque comparando com o que o Brasil entrega à sua população realmente, tanto as escolas como a estruturação, como as oportunidades que as escolas dão, são realmente diferenciadas e isso muitos referiram. E a 13, também referida por vários, é realmente a educação do povo português. Não só a educação, referem que os portugueses não deitam lixo para o chão, que as cidades são limpas, a educação de chegar a um lugar mesmo não conhecendo, cumprimentar. Somos realmente um povo que a educação é fundamental. Neste ponto tenho que acrescentar algo como portuguesa, porque alguns vídeos comentam que o português é frio, que é distante. Português não é frio, nem é distante. O que eu vou vos dizer, como portuguesa apaixonada pelo Brasil e que em breve quero estar aí convosco, português não é frio nem distante. Português simplesmente é direto e verdadeiro. Não estou a dizer que o brasileiro não seja, mas por exemplo, se eu falo a um amigo, olha, vem cá a casa tomar um café, o que ele, mesmo que ele não tenha a intenção de vir, ele vai dizer, tá bom, um dia passa aí, Lu.
Se eu disser a um amigo português, olha, vem cá à casa tomar um café, ele vai dizer, não contes comigo porque este mês estou a fazer um curso, não vou poder estar na tua casa. Muitos também já perceberam com a sua estadia cá, começaram a perceber que não é frieza, mas sim transparência, sim o facto de que servia esse meu amigo, por exemplo, fazer que eu imaginasse que ele iria estar cá. Não, a nossa cultura educou-nos para que nós sejamos assim. Aqueles brasileiros que têm oportunidade, porque uns não se permitem fazer amizade com portugueses, vêm para Portugal, mas estão sempre ligados a brasileiros. Mas vocês vão perceber, e mesmo aqui têm amigos brasileiros, vocês vão perceber que tendo a oportunidade de se permitindo criar amizades com portuguesas, vai ser muito favorável e vocês vão entender um pouco mais a cultura de Portugal, o país que vos acolheu. Eu vou-vos dizer, eu vivi em Copacabana, mas a minha questão prioritária não era fazer amizade com portugueses, que lá tinha. A minha prioridade era fazer amizade com brasileiros, porque seriam os brasileiros que iam me ensinar mais sobre o país que me acolheu. Seria dessa forma que eu iria aprender mais sobre o país que me apaixonei. Seria dessa forma que eu iria conhecer muito mais daquele lugar. Não é um vídeo de recomendações, mas vou-me permitir recomendar, uma vez que não sou suspeita porque adoro o Brasil. Aqui adoro os brasileiros que cá temos. Permitam-se fazer mais amizade entre as pessoas que são portuguesas ou que são de outros países e cá estão. Esta diversidade é trazer até nós mais valia, mais valor e até saber lidar com as questões de cada cultura. Fica com grande paixão, fica esta sugestão. Veio para Portugal, seja português. Que há um ditado português que diz, em Roma ser romano. Não quer dizer perder as suas raízes, nada disso. Porque eu, quando vivi no Brasil, jamais deixei de ser portuguesa. Jamais quis deixar as raízes do meu lindo país. Quis sim me apaixonar ainda mais, entender mais o povo brasileiro e não levei a peito questões que eu vi, que os portugueses não tomam banho, que a mulher portuguesa usa bigode. Eu brincava com eles, brincava com os vossos conterrâneos. A filosofia ensina-nos isso, só vamos aceitar para nós aquilo que achamos que é nosso. Portanto, brincava e um dia na padaria, por exemplo, quando falavam que as pessoas não se depilavam, eu disse, você tem razão. Com este calor realmente já percebo porque é que vocês depilham. E comecei a rir, comecei a brincar. Não levar a vida a sério. Queridos, vamos nos apaixonar pela vida, pelas pessoas, porque não podemos levar a vida a sério porque não escapamos dela com vida. Vamos ao seguinte? Bora. Um próximo ponto, 14º, a acessibilidade a eventos culturais. Mesmo muitos eventos culturais que acontecem, que são gratuitos, são pagos pelo governo. Isso entregou fascínio aos brasileiros que cá estão connosco e eles têm razão. Um povo que tem a oportunidade de ter este tipo de eventos, independentemente da sua capacidade, sim, porque o facto de termos em Portugal vários eventos que são gratuitos ou pagos pelas câmaras, pelo governo, etc., a possibilidade às pessoas de quererem estar lá, elas poderem estar lá, será sempre soma, e quanto mais as pessoas frequentam esse tipo de evento, mais o olhar delas se transforma positivamente e melhor para cada uma das pessoas. O número 15 já estava englobado, ou melhor, acabei por englobar numa anterior que falei, mas é o capricho do português em preservar a cultura e os espaços culturais. Muitos brasileiros comentam e de facto assim é, desde pequenos somos educados e depois ao entrar na escola da mesma forma, e isso acaba por fazer parte de nós e da nossa história atual, que é preservarmos a nossa cultura, orgulho pela nossa cultura e espaços culturais. Aqui vamos naturalmente introduzir mais uma pequena observação. Algumas pessoas referem, poucas, a maioria diz o contrário, mas poucas referem que têm sentido ou sentiram alguma situação em Portugal de que os portugueses não gostam dos brasileiros. Isso, ainda bem que eu refiro a realidade, isso é uma exceção. O português, gostando da sua história, é impensável não gostar do Brasil e dos brasileiros. Vocês fazem parte da nossa história. Agora, aquilo que eu falei também há pouco sobre a situação de ouvir várias coisas em Copacabana quando vivi lá, nunca me permiti assimilar que brincar
brincadeiras que eu via no café, que brincadeiras que me faziam em relação àquele português de padaria, que fosse para me ofender, que fosse para me diminuir. Eu simplesmente nunca me permiti. Entrava na brincadeira com eles e perdia a piada. Se era suposto, por exemplo, me colocar mal e que eu ainda dava mais fogo na fogueira, ainda brincava mais, os vossos conterrâneos lá pensavam, epá, esta portuguesa não tem piada nenhuma, porque a gente começa a ridicularizar Portugal e os portugueses, ela começa a dar fogo, ela começa a brincar connosco. Tudo na vida é como nós encaramos a vida, os momentos. Quero deixar aqui nesta situação da cultura, se nós temos muito orgulho da nossa cultura, não se pode interpretar aquilo que uma grande minoria comenta que sentiu que os portugueses não gostam dos brasileiros. Se os portugueses não gostassem dos brasileiros, era impensável tamanha imigração que existe, porque em qualquer lugar que você vá aqui no nosso país, você vai ouvir falar tamanha a quantidade e isso não nos incomoda. Não falamos neste canal de exceções, não é agora que vamos começar. Bora à próxima. Próxima refere-se aos transportes públicos, aos ônibus, como vocês falam, comboios, que vocês falam, trem. A admiração provém de tudo, desde pagarem um passe único que durante o mês todo pagam 40 euros e podem usar as vezes todas, podem estar o dia todo em transportes, não há limite. É aquele valor e está tudo ótimo para qualquer lugar. Os brasileiros valorizam a limpeza dentro dos transportes públicos, a forma como há muitos transportes sempre a passar, o facto de não ser perigoso dentro dos ônibus, o facto de ter como andar dentro do ônibus confortável, sentado em cadeiras estofadas, tudo isso é comentado e realmente é valor para as pessoas que todos os dias se dirigem de casa para o trabalho e trabalho para casa. Número 17 é muito referido por muitos brasileiros, é o clima e o factor desse clima ter as 4 estações bem diferenciadas no tempo do inverno, ser de uma forma, outono outra, primavera outra, as cidades no tempo do outono ficam com as árvores todas avermelhadas. Isso é apaixonante para muitos e o facto de num pequeno país como o nosso, que é realmente pequeno, termos lugares onde podemos ver a neve, temos lugares onde podemos ver ambientes de clima quente, poder num pequeno espaço ter acesso a todas as situações climáticas, cada estação a chegar, a estar e a partir. Uma que eu também concordo, uma vez que sou apaixonada por viajar. Vamos à próxima, número 18. Facilidade de viagem. Nossa situação geográfica aqui na Península Ibérica, na Europa, facilita-nos a que possamos fazer viagens para toda a Europa e por preços muito compensadores, uma vez que temos as companhias low cost, podemos apanhar um avião para Paris, vamos jantar a Paris 15 ou 20 euros em low cost. Isso é muito importante para muitos brasileiros e para quem ama viajar como eu, faço parte desse grupo, isso é muito importante. Portanto, a situação geográfica do nosso país permite que possam as pessoas fazer muitas viagens e isso não é sinónimo, é muito rico, por isso viaja. Não, é estruturado e por isso viaja, é apaixonado por conhecer novos mundos, novas realidades e por isso viaja. Portugal realmente dá essa oportunidade. Número 19. Muitos referem e eu estou completamente de acordo, tanto de acordo estou, sou uma consumidora de marca branca. Vou deixar aqui um vídeo que fiz há pouco tempo, como poupei mais de 100 euros numa única compra em marca branca. Aqui em Portugal as marcas brancas têm qualidade, há várias empresas que têm marca branca, têm qualidade e diversidade. Minha marca branca preferida está nesse vídeo que acabei de sugerir, depois de terminar este, assistam. É importante existir a qualidade, a diversidade, no caso do Pingo Doce, que é a minha marca por anos, a minha escolha, porque sei perfeitamente que já poupei imenso ao longo destes anos por escolher muito produto de marca branca e os brasileiros naturalmente valorizam a qualidade e diversidade da marca branca. Número 20, a possibilidade de irmos sair jantar com a família, ir a um restaurante. O que muitos comentam é que a facilidade no Brasil não era com tanta facilidade que podiam jantar fora. Eu naturalmente sinto ao contrário e também vou meter outros parentes. Eu fico muitíssimo admirada quando as pessoas aqui falam que tudo é barato, que eu achava precisamente isso no Brasil. Para nós no Brasil é barato, mas isso é comentado pelos brasileiros aqui
em relação à facilidade que têm de se darem ao luxo muito saudável de saírem para confraternizar com amigos ou família mais vezes que o seu orçamento suporta. É uma das coisas que os brasileiros gostam. Vamos à próxima, sem demoras. Uma coisa que eu também amo: saldos e promoções. Saldos que aqui encontram saldos de coisas de qualidade por muito bom preço e que muitos estão sempre atentos a ver quando os saldos saem para ir a correr. Por exemplo, produto que custavam 20 euros e que eles conseguem comprar por 2 euros. É real, é facto. Eu também aproveito muito quando existem saldos, não querendo dizer que não compro nas temporadas normais, mas isto é um dos fatores que muito brasileiro comenta que valoriza muito. E é importante referir muita coisa que se encontra com qualidade em saldos e em campanhas. Há uma situação que eu já introduzi um pouco anteriormente, mas vou falar e introduzir por mim. Mas aqui estão os pontos que eu mais encontrei, não por mim, mas pelo brasileiro, que é a localização geográfica. Estamos próximo da Europa, estamos próximo de África. Nesse conceito, nessa situação, realmente é fácil ir ao norte da África e viajar pela Europa, porque a nossa situação realmente é privilegiada. Foi um dos pontos que acabei por tocar anteriormente, mas por minha autoria. Aqui está o ponto realmente referido por imensos brasileiros. Cá está. Ponto 23. O sotaque é mencionado por muitos que gostam, possivelmente nem todos gostarão, mas o sotaque, o jeito formal de nós portugueses falarmos e a forma como somos realmente prestativos na rua, num lugar, vimos que alguém precisa de nossa ajuda, somos solícitos. Isso foi referido por vários brasileiros como uma das coisas que mais valorizavam no nosso país. E vamos à próxima, que são as filhas. Muitos referiram que se admiram muito com as filhas em Portugal, que ninguém sai do lugar, que ninguém rouba o lugar a ninguém, que nem precisamos de estar fisicamente na filha, cada um sabe qual é o seu lugar. Naturalmente, exceções acontecerão, mas por via da regra, como se costuma dizer em bom português, assim é. Nas filhas, de facto, não temos o problema de ser ultrapassado, de alguém querer tirar o lugar de alguém. Um dos fatores que vários comentaram como sendo uma coisa que valorizavam. A próxima, que também gosto muito, o facto de termos imensas zonas verdes, imensos parques. Os parques nas cidades são imensamente cuidados. Pessoas vão para lá com a família, fazem piqueniques, há espaços para as crianças brincarem. O facto das crianças poderem brincar sem medos, tudo isto é fator de paixão por muitos brasileiros que cá estão e que muitos comentam. I watch you as you drive. Do you know